Presente cumprimentos ao Sr. Presidente da Mesa em exercício e no cumprimento a ele, cumprimento também todos os presidentes dos órgãos do partido. Um cumprimento especial ao líder eleito do partido e ao Dr. Jorge Moreira da Silva, nosso companheiro, pela campanha com registro elevado que ambos fizeram, e um cumprimento ao Luís Montenegro pela votação expressiva que teve e ao Jorge Moreira da Silva pelo facto de ter trazido a esta campanha temas inovadores que se prendem com a sustentabilidade e com a vida no planeta e que muitas vezes no bulício do dia-a-dia vamos esquecendo, mas que estão na ordem do dia e serão certamente importantes. Dito isto, queria dizer que os partidos nascem, crescem e morrem. Nós temos um exemplo claríssimo com o CDS. O CDS chegou a um ponto em que provavelmente não se afastará mais daquele estado comatoso em que se encontra. E eu queria dizer isto porque, não tendo apoiado este líder do partido, entendo que é essencial que haja um novo paradigma do PSD e que este líder tenha todas as condições para fazer uma oposição firme ao PS sem sofrer a oposição interna, como têm sofrido os líderes anteriores, sob pena de nós passarmos também à história. Queria só recordar, por exemplo, um partido que houve de iniciativa presidencial, o PRD, pelo então general Ramalhianos, que teve uma votação expressiva e depois definhou até morrer. E, portanto, não é certamente isso que todos nós queremos que surja com o PSD e, portanto, temos que fazer um esforço muito grande em torno deste líder. Este líder tem de resto, condições únicas, por duas ordens de razões. Pela votação expressiva que teve e pela circunstância em que se encontra o Partido Socialista. Eu peço a vossa indulgência, porque eu necessariamente vou-me repetir face às intervenções que já houve aqui, mas, de facto, as trapalhadas do PS são inúmeras. A incapacidade de reagir aos problemas da saúde que vão ser resolvidos numa segunda-feira, mas não se sabe exatamente que segunda-feira. Se calhar será daqui a muitos anos, numa segunda-feira qualquer, o PSD que resolverá esses problemas. Os problemas da educação e depois a atrapalhada do aeroporto, que é verdadeiramente inacreditável, é gravíssimo, porque põe em causa não só a autoridade do Governo, mas a autoridade do Estado. Há um Ministro que toma uma decisão unilateral e que o Primeiro-Ministro não o demite. Isto é gravíssimo. Eu recordo uma situação que se passou com o líder que mais vitórias expressivas deu ao PSD, o professor Aníbal Cavaco Silva. Houve um Ministro do Ambiente, chamava-se Carlos Borrego, que teve uma graça muito infeliz relativamente a uns falecimentos que houve com tratamentos de hemodiálise. Imediatamente após essa graçola infeliz, foi obviamente demitido. Por outro lado, este comportamento do PS tem infelizmente contado, e é com alguma tristeza que o digo, com o agreement do Presidente da República, e a esse respeito queria também lembrar a maneira como o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi sistematicamente levado ao colo pelo Presidente da República perante as inúmeras gafes que foi prestando, algumas que, enfim, perante os incêndios, o caso das golas do fogo e tudo mais, não vale a pena estar aqui a repetir, já foi por demais repetido, e lembrar o comportamento totalmente diferente do Dr. Jorge Sampaio, perante um comportamento menos grave, ou tão grave, mas que não causou vidas humanas, quando o Ministro da Administração Interna, Armando Vara, e o Secretário de Estado, Luís Patrão, criaram uma fundação de prevenção e segurança. O Dr. Jorge Sampaio procedeu, junto do então Primeiro-Ministro António Guterres, à pressão para que fossem imediatamente demitidos, o que sucedeu. O mesmo Jorge Sampaio, que de resto, perante desentendimentos entre o nosso então companheiro Pedro Santana Lopes e ministros do seu governo, procedeu à demissão do governo. Ou seja, nós de facto temos um Presidente da República, que é da nossa área política, mas tem sido um sustentáculo vital para o governo. E infelizmente. Por outro lado, e isto foi dito várias vezes aqui ao longo desta tarde e desta noite, o afastamento dos eleitores e dos eleitos
que é um facto. Houve alguém que disse, eu não sei exatamente quem, mas falou que só 17% dos eleitores é que confiavam nos políticos. Nós somos totalmente responsáveis por isso. Nós somos um partido do arco do poder e não fizemos nenhum esforço para uma coisa que é essencial, que é fazer uma alteração de limitação de mandatos em todos os órgãos eleitos. Porque enquanto isso não for feito, já foi feita uma alteração, mas deve ser ainda mais restringida e relativamente a todos os órgãos eleitos. Enquanto isso não for feito... Caro companheiro, também queria que pudesse restringir a intervenção. Continuará, mais 5 minutos. Ok, continuará a existir esta lógica clientelar, não é? Em que as pessoas se vão perpetuar na política e, obviamente, não há renovação de figuras, porque há pessoas que são, do início ao seu final da vida, políticos, o que é uma coisa que eu acho, sinceramente, muito restritivo e contribui para esse divórcio dos eleitos e dos eleitores. Só queria dar mais 2 ideias, uma vez que o meu tempo parece que está a acabar. Relativamente falou-se aqui de uma outra força liberal, da iniciativa liberal, como alguém que captura também o eleitorado do PSD. A iniciativa liberal não tem nada a ver com o PSD. Quem vota na iniciativa liberal pensando que está a votar no PSD está muito enganado. O PSD defende a intervenção e o Estado também como prestador de serviços, na saúde, na educação. A iniciativa liberal defende quase a mão invisível do Adam Smith, que a economia se regula a ela própria e, quanto muito, admitirá alguma regulação mínima do Estado. Portanto, essas pessoas não têm nada a ver com a matriz ideológica do PSD e essas pessoas que votam na iniciativa liberal estão enganadas. Visto que o meu tempo está a acabar, queria só... Companheiro, na verdade já acabou. Sim, senhora. Queria só dizer uma coisa. Eu vi demasiados oradores dizerem aqui viva o PSD, viva Portugal. Eu peço desculpa, mas não é isso que se diz. É viva Portugal, viva o PSD. Boa noite.